boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje mais um episódio, ainda sem Nani, que está em casa e que a gente deseja uma ótima recuperação. E semana que vem quero você aqui, Nani, que faz muita falta. E hoje com duas mulheres incríveis. Olhem só, pessoal, Duda Rodrigues, que veio aqui a brilhantar a nossa noite. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho. Um beijo pra Nani. Ótima recuperação pra você, meu amor. Você faz falta, mas manda suas vibrações aqui pra gente que a gente recebe todas, né? Isso mesmo. E essa mulher incrível, maravilhosa, dona do Cariri. Oh, que linda. Thaísa Teixeira. Tudo bom? Tudo Obrigada, bem, viu, seja pelo convite. bem-vinda. Infelizmente o time não tá completo hoje, né? Sem Nani parece que falta alguma coisa. Já algumas vezes que eu venho e a gente não consegue se encontrar, mas Deus está preparando a hora certa. E ela mandou beijos. Beijo, enormes. viu, Obrigada, Nani? beijo, Nani. É claro que a segurança de vocês hoje Sem Nani dúvida. já completa 7 É. dias, mas mesmo assim, por precaução, por segurança de todos, ela ainda vai continuar em casa. Ela tá ótima, mas só para realmente ter essa segurança para todos os nossos convidados, para a gente poder estar aqui tranquilo. E voltar com cuidado. E voltar com cuidado, com um gás total, com Verdade. aquela energia toda que ela tem, que faz falta. Então, na próxima, o nosso time vai estar completo. Então, hoje, o nosso trabalho é dobrado. É a gente realmente completar esse time. Bora lá. Combinado? Tô pronta, tava ali comendo, agora eu tô Já recarregou as abastecida. energias? Não, eu com sono e com fome, não falo nem comigo. Eu com frio. Bom, eu tô sem dormir desde Frio sexta, eu então aguento. vocês viram o humor da pessoa, né? Sem Frio eu acho dormir. bom demais. Desde sexta-feira. Eu tô dormindo média de 2 horas por dia, não por noite. Noite eu passo em claro. Mas aí também, né? Mãe de gêmeas, ainda pequenas, Um aninho. 1 aninho. Então, realmente ainda tá nessa fase de não dormir bem, né? Mas é uma fase gostosa, a gente tem que aproveitar, né? É. Eu falo que eu fui mãe aos 40 e poucos pra poder realmente curtir minhas filhas e tá sendo maravilhoso. E passa tão rápido, não é mesmo? Demais, demais, voa. Né? Os nossos que já Cresce nós na já madrugada. temos um pouquinho Eles maior. dormem de um tamanho, no outro dia Crescem, eles já estão. crescem. Que é isso, E gente? é verdade, crescem na madrugada. Como assim? Já nasceu andando, foi. Já tá enorme. Gente, O pé tá quase o tamanho do meu. Depois eu vou mostrar pra vocês uma foto minha com meu filho hoje. Meu filho tá com 1,80 m. Gente. E eu olho pra ele, eu falo assim, não vou mais deixar dormir. Não vou mais deixar dormir, porque cresce tão rápido. Não é? E é tão bom esse momento que ainda a gente pega ali, bebezinho, amassa, Ai, faz nossa, o que eu quer. tô curtindo muito. Eu tô curtindo, assim, muito. Eu acordo de madrugada, eu fico em claro, eu ajudo a babar. Eu gosto realmente de participar. Como eu falei, eu esperei, porque eu queria viver a maternidade, né? Então, pra mim, tá sendo mágico, assim, tá sendo muito bom. Então vamos começar por aí, Duda. Conta Bora. pra gente como é ser essa mulher que é empresária, apresentadora, mãe, esposa, dona de casa. Como é que a gente dá conta de tudo isso? Você sabe que outro dia eu estava lendo uma matéria, eu não sei se foi nessa revista que a gente estava conversando agora ou em outra, que começaram a pontuar as coisas que eu faço. Eu falei, gente do céu, faltou um monte de coisa para colocar aqui. E bota reticências nisso. Na verdade, eu hoje, graças a Deus, eu tenho 20 anos já de experiência no mercado na área da saúde, né? Sou empresária na área da saúde. Então, hoje eu tenho uma estrutura, obviamente, muito mais fácil para lidar com tudo, né? Então, eu tenho média de 40 colaboradores que trabalham na minha empresa. Em casa, se não fosse as pessoas que eu tenho também, eu não conseguiria dar conta. Mas eu acho que tudo vai fazendo parte de uma maturidade que você vai adquirindo também com o tempo, né? Então, a minha maternidade, ela veio mais tarde. Eu acho que, antigamente, quando eu corria muito, eu falava, nossa, um filho não cabe na minha vida. Eu continuo fazendo muito mais coisas e o filho, ele cabe em qualquer situação da sua vida, né? Então, para mim, tá sendo ótimo, tá sendo maravilhoso. Meu marido é muito parceiro, muito, muito, assim, daqueles que, olha, não aguento, vai você. E vai, ajuda, porque final de semana a gente fica com uma pessoa só e durante a semana eu tenho 2. Mas está sendo ótimo. E na empresa também. A minha equipe está comigo há muitos anos. Então é tranquilo, assim. Tem os problemas do dia a dia, mas assim, o pessoal até é bacana. Agora que eu sou mãe de gêmeas, são 2 coisas, né? Uma eu ponho a culpa no Covid. E a outra que eu sou mãe de gêmeas. Esqueci alguma coisa, eu tive Covid, esqueci. E a outra é que todo mundo me perdoa, porque fala, não, ela tá com 2 filhas pequenas lá, então é melhor a gente resolver por aqui. Então eles são bem parceiros, assim, nesse ponto. E para mim está sendo maravilhoso. E aí, Thaís? Uau, que corre, chega, cansei. Não é? Mas é isso, não tem sentido você decidir ser mãe e você não viver aquele momento ali.
E agora, na minha segunda experiência, né, que eu tenho 2, tem Bernardo, de 10 anos, e agora Maria Tereza, de 7 meses. E quando eu tive Bernardo, eu não tinha essa estabilidade, né? Até engraçado falar de estabilidade, que isso não existe, mas eu não tinha os recursos que eu tinha hoje, não tinha essa rede de apoio, não tinha essa facilidade, não tinha tudo em meu alcance. Então, eu precisava correr muito mais e eu curti muito pouco, né? Eu não programei aquela maternidade naquele momento. E nesses 10 anos, eu disse, não, eu quero viver tudo novo. Eu quero curtir da forma como tem que ser, me entregar da forma como tem que ser. E a gente nem tem que se culpar por isso, né? Não houve essa entrega total na minha outra experiência, porque eu precisava trabalhar muito, eu me ausentava demais. E se eu não tivesse feito naquele momento, daquela forma, hoje eu nem estaria contando a história, né? Então, eu precisei fazer daquela forma e hoje tudo valeu a pena. São momentos diferentes, são ciclos diferentes. A gente é mãe em momentos diferentes e está sendo tudo único demais. Eu estou vivendo coisas que eu não imaginaria viver. Ela falou sobre a questão da dedicação. É muito importante você ter um companheiro do lado, né? A presença do pai é muito importante. Como eu tenho um marido, né? Eu sempre falo, nossa, minha filha tem a sorte de ter um pai tão dedicado. Porque nem todo mundo, infelizmente, vive essa realidade. Seria normal isso, né? E eu sou agraciada por isso. De certa forma, você viveu isso anteriormente, né? Então tem essa diferença, você tem esse parâmetro, Total, tem né? esse parâmetro, dá pra gente comparar. Isso é o que eu já queria viver, né? Mas a circunstância não foi favorável para isso. E agora Deus está me permitindo viver tudo, mas de uma forma diferente. Então, isso é mágico demais, né? E eu tenho muito mais tempo agora com os filhos, tipo, momentos como festinha do ABC, né? Alfabetização, eu não compareci, porque eu estava em um trabalho e a gente se culpa e a gente chora e se esperneia. Meu Deus, nunca mais isso aqui vai acontecer, né? Eu falo que nasce uma mãe, nasce a culpa junto, Todas né? somos iguais, nasce né? a Não tem culpa. como a gente não passar por isso, Nasce né? a culpa e ao mesmo tempo a gente quer se justificar, né? A gente quer dar uma amenizada na situação, naquela culpa. Não, mas eu precisava, tinha que ser daquela forma, né? A Thaís falou uma coisa que até me identifico muito com ela. E eu vejo isso nas minhas amizades, não sei se você acontece isso. Eu abri mão de muita coisa, de estar com amigos, de viver momentos familiares. Eu abri mão de muita coisa. Eu trabalhei demais para estar fazendo hoje da forma que eu faço. E as pessoas, normalmente, elas não olham, né? As pingas que você toma, elas olham... Sim, os tombos que os você tombos leva. que você leva. Então, assim... Quantas vezes a gente tem que abrir mão das coisas que a gente gosta, de estar com as pessoas que a gente ama, de sair, de passear, de curtir, porque você tem que trabalhar. Você está num momento da tua vida tão profissional e eu sempre fui muito focada. Então, hoje eu falo, hoje eu quero curtir tudo isso que eu trabalhei demais. E hoje eu trabalho de uma forma muito mais tranquila. Mas a gente correu muito, né, Thaís? A gente correu Mas muito. é a escolha e a renúncia, porque, né? E a assim, mulher tem isso o tempo todo. O mundo vai se modernizando, ele vai ficando cada vez mais tecnológico, cada vez mais digital, e isso facilita muito a nossa vida, né? A gente não precisa mais estar presencial em certos lugares, às vezes uma videoconferência resolve, às vezes uma call resolve, entendeu? Então, vai facilitando demais, demais, demais. A parte digital realmente ajuda muito, né? Apesar que nada tem como, assim, nada é igual a esse contato, ao estar junto, né? Mas realmente, tudo que a gente pode hoje substituir... Mas assim, na forma de um trabalho, vou ter uma reunião, vai ser fora do Brasil. Mas eu vou fazer uma reunião aqui e resolve. Né? Então, hoje eu também abro mão de muitas outras coisas, de muitos convites. Eu renuncio muita coisa para viver o momento com a minha família. Né, que é o que eu lutei o tempo inteiro, a vida inteira, para isso. O meu foco, o meu alvo sempre foi isso. Ter aquela perenidade, né, ter aquele momento com a minha família, desfrutar de tudo isso. Por isso que eu precisei trabalhar muito lá atrás. Né? Não que agora seja diferente, mas eu fiz uma base, né, muito sólida, muito bem feita. E agora a gente vai colhendo os frutos e plantando novas. Você disse que você fez uma base muito sólida. E aí? Então conta pra gente, como foi essa construção? Quem é a dona do Cariri? Eu construí muito a minha imagem, né? A gente fala, não tenho dinheiro, mas eu tenho uma imagem limpa.
E eu sempre me preocupei muito com isso, em deixar muito claro quem eu sou, a minha identidade, os meus valores, os meus princípios, mostrar que existem coisas na minha vida que são totalmente inegociáveis, né? Então eu nunca fui naquela ondinha, eu sou dessa era da internet, onde parece que tudo se inverte, né? As pessoas querem ficar muito mais famosas e ricas do que ter valor, do que deixar um legado. E eu sempre pensei nisso. Ainda que venham outras, eu quero ser sempre a referência, né? Vai ser, é a dona do Cariri, porque ela era muito autêntica, porque ela sempre falou a verdade, ela sempre se destacou porque ela não tem filtro e ela não tem por que tá maquiando um personagem, né? Então eu acho que eu construí muito a minha identidade e isso me trouxe credibilidade, isso me trouxe relevância, né? E pertencimento ao meu próprio nome. Entendi. E como é que nasceu esse nome, a Dona do Cariri? O Cariri é a região, né, Sim, de onde eu sou. do Nordeste. Isso, lá no Nordeste, que fica a uns 500 quilômetros de Fortaleza. E é uma região que tem quatro cidades, né? Crato, Juazeiro, Barbalho e Missão Velha. Eu sou da cidade do Crato. E isso chama-se o Cariri. E uma vez eu brincando, né, aqueles meus vídeos exagerados no carro, eu cheguei para botar moral neste lugar, porque eu sou a dona de tudo isto aqui, eu sou a dona. E aí pegou, eu não sabia. Sempre falo, quando me perguntam quando surgiu, eu sei que foi nessa situação. Mas eu não sei exatamente qual foi o dia que, isso aqui, ó, ela se intitulou a Dona do Cariri, isso aqui emplacou, viralizou. Quando eu vi, as coisas já estavam acontecendo, eu já chegava nos lugares e as pessoas diziam assim, fala que eu sou a dona da minha cidade. Gente, como assim? Eu tô passando o título, a faixa, a coroa para as pessoas, né? E eu levei isso muito a sério. E esse dona não é nem relacionado a egoísmo, não é para se destacar. É porque, como eu falo muito sobre empoderamento, eu acho que dona tem muito a ver com liderança, né? Dona, eu, sou, né? E é posse. Então, foi nesse momento, foi devido a isso, essa brincadeira, e o negócio emplacou e ficou a dona do Cariri. E você, inclusive, registrou isso, E né? eu Porque patenteei. agora ela realmente... Eu sou a rainha da patente também. Eu patenteei porque eu escutava muita gente, que dona de nada, essa mulher. E cada vez mais as pessoas usando esse termo, dona, sou dona, olha a dona, sempre. E eu disse, não, eu vou patentear, porque aí esse negócio, né, ninguém vai tomar de mim, tá aqui. Quando me perguntava, dona de quê? Eu disse, isso aqui, meu amor, tá aqui o papel, entendeu? Tomei posse. Não planejei, mas agora que eu sou é meu. E aí virou uma marca, né? Hoje negócios meus, né, levam essa marca e é isso. E aí, Duda, conta pra gente, quem é Duda Rodrigues? Nossa Senhora. Eu sou a famosa, eu falo que eu literalmente sou, quando eu tava grávida eu brincava, né? Eu sou a grávida de Taubaté. Taubaté ficou famoso, né? Taubaté ficou muito famoso por causa da história da grávida de Taubaté. E eu sou de Taubaté realmente, né? Eu sou nascida e criada em Taubaté, vim para São Paulo muito cedo. E eu, é diferente de todas pelo menos as minhas amigas, vamos dizer assim, e da maioria das mulheres. Hoje mudou muito esse cenário, né? Mas eu, desde muito nova, eu falava assim, eu quero ter minha casa, quero morar sozinha, quero ter um carro, quero ser independente. Então eu não queria casar, ter filho, eu não fazia esses planos pra minha vida. Meu negócio era que se eu morasse sozinha e tivesse um carro, eu já era dona de mim. Então, eu falo muito isso, essa questão de empoderamento, na minha opinião, as mulheres confundem, acho que as mulheres se perdem ainda muito sobre o que é ser empoderada, o que é uma mulher empoderada de verdade. E isso tem causado uma série de problemas. E o que é ser uma mulher empoderada para você? Olha, eu digo que eu sou empoderada desde que eu me conheço por gente. Uma coisa é ser, outra coisa é estar. Então tem muita gente que ela está empoderada, aí ela já assume aquele posto por um momento na vida dela. E eu acredito que não, eu acredito que isso é muito de essência. E o empoderamento ele não tem a ver com o status social ou com quanto dinheiro você tem. Não é isso. Eu sou desde que eu me conheço, desde muito nova. Eu sabia o que eu queria, onde eu queria chegar. E a minha vida foi baseada exatamente nos meus sonhos. E sempre pautando muito o que a Thaís falou, que eu acho é muito importante, que os meus valores são inegociáveis. Então, assim, eu trabalhei, eu corri atrás, o meu nome é o que eu tenho. E, assim, eu falo isso para todo mundo. Mexa comigo, mas não mexa com o meu nome, porque, assim, eu batalhei muito para ser quem eu sou. Né? Então, eu não admito que ninguém não gostou de mim ou aquilo não foi legal, mas você pode falar tudo da Duda, menos que a Duda é desonesta, que a Duda sacaneou, que a Duda... Não. Então, eu trabalhei muito. E aí, eu vim para São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, eu trabalhava numa empresa em Taubaté, e aí na reunião de franqueados, né, numa escola...
E aí surgiu uma vaga em São Paulo e perguntaram quem que tem interesse nessa vaga. Eu era gerente de uma unidade de Taubaté. Eu levantei a mão para uma vaga em São Paulo. Eu falei, gente, levantei a mão. Como assim? E aí a vaga era para começar segunda-feira, e isso era sexta. E aí eu falei, caraca, vou embora para São Paulo, né? E aí eu fui na casa do meu avô e pedi para ficar lá. Fiquei um mês só na casa do meu avô. Depois eu aluguei apartamento e desde então que eu me conheço por gente, nunca mais voltei para casa. Quantos anos você tinha? Eu vim para São Paulo com 19 para 20 anos. Tô aqui, eu estou em São Paulo há mais tempo sozinha do que com a minha família, né? Eu tenho 43, eu tô aqui, eu vim com 19 anos, quase 20, tô aqui há 23 anos praticamente. Então, assim, eu vivo mais em São Paulo. E eu aprendi porque, assim, quando você vai para a cidade grande, coloca um pi aí, né? Você é do interior, você vai fazer o quê na cidade grande? Então eu tinha fama de tudo, menos de trabalhador, menos que eu fui fazer alguma coisa e ganhar a minha vida e, enfim, ser alguém. De forma honesta. Então, exatamente. Então, eu vim pra cá com a cara e com a coragem, trabalhei em 2, 3 empregos e, assim, foi muito difícil. Mas, aos poucos, eu fui me identificando com aquilo que eu queria. Então, assim, quando eu fui morar sozinha a primeira vez, eu me lembro que a primeira vez que eu tomei água no apartamento que eu entrei foi com um copo do bar, assim, do boteco, que meu namorado, na época, comprou cerveja e trouxe 2 copinhos, eu nunca fui de beber. E aí ele trouxe um, eu falei pra ele, então deixei pra eu tomar água. Eu tomava água do chuveiro, né? Porque não tinha filtro. Eu dormia as primeiras semanas, nas minhas malas, eu coloquei uma toalha e eu dormia com a cabeça na toalha. E todo mundo me ligava, assim, ai, como você tá? Não, tô super bem. Na verdade, eu tava lá, depressiva, chorando, trabalhando, sem saber o que fazer da minha vida, mas eu tava correndo atrás. Ninguém precisava saber das fragilidades. Nada. Né? Eu até hoje sou assim. Eu posso estar passando o que for, mas eu tenho a hora. E minhas amigas, todo mundo que me conhece sabe, eu posso estar com o problema que for. A hora que eu me sentir à vontade, eu te conto, mas não fique me perguntando. Porque eu não sou de falar dos meus problemas. Eu acho que eu me acostumei tantos anos viver sozinha, passar as dores, os perrengues sozinha, que hoje eu administro tudo. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu aprendi assim. Né? Uma vez meu pai até me falou uma frase que eu nunca me esqueço. Minha irmã estava com problema lá com o marido, sei lá. Eu falei, ela é boba, ela tem que separar, viver a vida dela. E eu era casada na época. Meu pai falou assim, não fala sempre, se fosse você. Eu falei, não, se fosse eu, não. Na parte da minha vida que vocês não estavam juntos, eu aprendi a tomar porrada, a bater, a não baixar a cabeça. A vida, ela ensina aqui fora de uma forma totalmente diferente. Então, ela não tem que ficar aguentando isso, ela tem que ser feliz. Então, eu sempre fui muito de pulso firme. Já fui casada. Meu primeiro casamento, o dia que eu sentei na sala e falei assim, olha, eu tô indo embora. Meu ex-marido falou, como assim? E eu amava, nunca mais voltei. Então, eu sou muito de saber o que eu quero da minha vida e eu acho que isso é um ponto característico muito forte em mim. Que eu sou muito decidida para tudo. Sim, não, assim não é não. Decidida que hoje nós temos uma mesa de mulheres que são sim, super assim não é não. decididas, É né? porque tem muita gente puxando aí do gancho aí da questão do empoderamento. No empoderamento. As pessoas acham assim que ser empoderada é você ser absoluta, né? Você não depender de ninguém, inclusive de homens. E por muito tempo eu pensei, né, de maneira muito infeliz sobre isso, e tocava em cima dessa tecla, eu não preciso de homens, eu sou uma mulher de números, e não é o precisar de homens ao ponto de você ser conduzida por eles para você fazer tudo. Não é sobre isso. Porque a figura masculina hoje eu entendo que vai além de muito mais daquilo que a gente pensa, idealiza, né? E eu sou empoderada. E feliz de uma mulher empoderada que tem um homem do lado, né? A gente se sente muito mais empoderada. E eu vi quanto tempo eu perdi só dizendo que era uma pessoa empoderada e pensando diferente e colocando pessoas totalmente indevidas e sem nenhuma função na minha vida. E eu falo para todas as mulheres, né, que estão nos ouvindo, que vão ouvir depois, que a gente vai compartilhar também o conteúdo, estude, pesquise, vá além, né, e não caia nessa modinha de que mulher empoderada não precisa de ninguém, que elas são absolutas, que vocês são autossuficientes. Não é sobre isso. Você vai quebrar muita cara sendo empoderada. Você vai perder até a vontade de ser empoderada desse jeito. Você não vai encontrar graça nenhuma. Né? Mulher empoderada é quando você vê que você tem uma função, mas que existem pessoas também que vai somar muito mais se você tiver aquelas pessoas do seu lado. E é muito importante. Como é bom ser empoderada e ter um homem do lado, ter um marido do lado, né? Ter alguém que ajuda a levar a vida e ver a vida de uma forma muito mais simples.
E é muito bom isso. Quando eu entendi o verdadeiro conceito, não é nem esse conceito, é o verdadeiro conceito, porque não existe outro. Qualquer outra forma, qualquer outra definição de empoderamento que disserem é mentira. Né? São pessoas frustradas, fracassadas, que não encontraram ainda a sua felicidade, não encontraram a sua metade, elas ficam querendo se justificar com situações, com respostas que não tem nada a ver. Mas essa é a grande verdade dos fatos. A Thaís falou uma coisa muito interessante. Quando as pessoas falam hoje, e a gente vê muito isso na rede social, né? Eu, particularmente, sou meio quadrada para alguns pensamentos. Eu não concordo com tudo que eu vejo na internet. Eu falo que se eu abrisse minha boca, eu seria cancelada. Se eu abrisse a boca, eu seria cancelada. Porque muita coisa eu não concordo, enfim. Mas ela falou uma coisa que faz muito sentido. E eu sempre tive para mim que existe o papel da mulher e o papel do homem. E uma mulher dentro de casa, se ela é casada, não adianta ela querer fazer o papel do marido, o marido querer fazer o papel da mulher. Aí onde entra a submissão. Cada um tem o seu papel. E existe, sim. Tem que ser bem interpretada. Tem que ser bem interpretada. Bem porque quando as interpretada. pessoas falavam de submissão, eu lá, olha pra mim, mulher, olha pra minha história, eu lá vou ser submissa. Até parece que eu vou estar submissa, vou estar debaixo do... Se confunde com inferioridade. Não é isso, não é sobre estar Eu subordinada. acho que tem o papel nem do homem e da condicionada. mulher. Tem. E é importante. E não é uma inferioridade. E quando um assume É o bom. papel do outro, a gente fica Mas sobrecarregada. quem que não gosta de ser cuidada? Quem não gosta de ter um parceiro? Quem não gosta de ter um marido Todo em casa mundo que, de gosta. repente, quem igual queima o eu falei, chuveiro? só não gosta quem não vive essa Queimou o experiência. chuveiro e ele vai lá, arruma o chuveiro pra você Claro. tomar banho. É uma delícia, gente. Claro, não adianta a gente querer resolver tudo. Gostoso é ir lá trocar o... A gente é muito empoderada. Não faz dentro de sentido, uma casa. gente. Não faz sentido você querer fazer tudo. A gente não é autossuficiente de forma nenhuma, né? E quando eu fui me aprofundando mais, inclusive na palavra, que foi aonde eu entendi o verdadeiro significado do submissão e também, aí eu fui entendendo, poxa, o empoderamento então tem a ver com isso aqui. Eu continuo sendo mega empoderada, continuo sendo empresária, continuo sendo líder, né? E em tudo aquilo ali que eu tô supervisionando, em tudo aquilo que eu me proponho a fazer, mas eu posso muito bem dividir as tarefas e entender que existe o cabeça da minha casa, né? De entender que a mulher, ela tá realmente submissa, porque nós somos a continuação da missão do nosso marido, nós estamos indo em direção do mesmo caminho, tá todo mundo ali no mesmo barco. E quando eu comecei a entender assim, meu Deus do céu, então não faz sentido eu estar ali com fulano, porque ela não pensa assim, e ela não vai se convencer disso aqui, né? E aí a gente vai estabelecendo as prioridades, a gente vai encerrando os ciclos e as coisas vão funcionando. E você vai vivendo a sua verdadeira identidade, de forma empoderada, mas correta. Você sabe que eu também dou várias entrevistas e às vezes você fala, eu sou casada, é até um choque, né? E assim, não, eu sou empoderada, eu viajo, eu tenho filhos, eu sou casada e realmente isso faz parte do pacote. E eu acho que a mulher empoderada é o conjunto de todas essas coisas e aqui a gente vive 2 exemplos claros disso. Né? Não, eu sou preciso abrir totalmente mão. tradicional. Eu sou uma pessoa que acredito totalmente na família, no casamento. Eu vejo meu marido, às vezes, com as minhas filhas, eu tiro muita foto dele junto, porque eu acho tão importante o papel do pai na vida de um filho. Eu sou muito apegada ao meu pai. E, assim, óbvio que tem relacionamentos que não dão certo, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Não é disso que eu estou dizendo. Até porque Mas se você viveu. puder, e todo mundo que tem o seu filho, que passou por algum relacionamento, gostaria de que tivesse dado certo. Claro. Todo mundo tenta Ninguém fazer começou dar certo. para dar errado. Exatamente. Nenhuma família começa para terminar. O fato de não ter dado certo é outra questão. Mas que todo mundo tenta fazer dar certo e viver aquela história, por quê? Porque todo mundo busca isso. E é o que ela falou, é o complemento do empoderamento, é você ter tudo. A família, que você cuida. Porque a mulher, na verdade, ela é a base de uma família, né? Então, assim, como tem um versículo da Bíblia que fala, né? A sábia constrói, a tola destrói. A mulher então, sábia assim, constrói, edifica o lar, né? edifica o lar e a tola destrói. E isso é verdade, né? Eu tô com todo mundo em casa doente. E se não sou eu ali acordada desde sexta-feira, interna vai no hospital, leva... Meu marido, eu acho que ele travaria se ele estivesse no meu lugar. Então, é o papel da mulher e o papel do homem. E nós somos preparadas para lidar melhor com isso. Mas tá tudo certo. Por exemplo, eu não vou no mercado. Quem faz mercado em casa é meu marido. Qual é o problema? Ele gosta de fazer mercado. Eu já, nossa, eu enlouqueço. Detesto ir no mercado. Então, assim, cada um faz as suas coisas e a gente divide aquilo que é em comum do casal, que se identifica melhor, que gosta. Então, assim, não tem problema nenhum. E o que ela falou é verdade. Eu não preciso falar que eu sou empoderada, falando que eu resolvo, que eu faço tudo sozinha. Não, pelo contrário. Eu adoro também dividir tudo com meu marido. Tem dia que eu quero descansar, ficar com minhas filhas. Deixa ele fazer as coisas também.
E daí, eu deixo de ser empoderada por causa disso? Não deixa de ser. De forma nenhuma. Agora, me fala uma coisa. Ela falou sobre o cancelamento, que se ela falasse tudo, seria Nossa cancelada. senhora, eu seria cancelada. Eu fácil. E aí? Eu já fui cancelada todas Você as já vezes. foi? Claro, sempre. Quando é que eu não fui cancelada? Quando eu não sou cancelada, eu vou procurar pra saber o que é que tem de errado. Eu vou Por que que eu não patentear, fui rainha do errado? cancelamento. Gente, tem alguma coisa aí, por que eu não fui cancelada? Mas eu falo com propriedade desse meio que eu vivo, né? Que as pessoas, elas pisam em casca de ovos, né? Muitas vezes elas maqueiam a sua identidade. Você vai para um reality. Hoje a gente já não conhece a personalidade das pessoas que vão para o reality. Elas já vão com o comportamento, Ai, com fazem as falas, coach, faz tudo programadas. pronto. Então, É. assim, já não se fazem mais reality como quando eu participei, né, E da aí, você Fazenda. participou? Eu fui e me joguei, né? Mas não tem como eu ser hipócrita e não dizer, eu não usei inteligência emocional. Lógico Claro que que usa. Claro que usa. Mas na internet, por exemplo, eu coloco o meu ponto de vista. Eu sou formadora de opinião. E às vezes a minha opinião é a minoria. E aí, eu vou deixar de dar a minha opinião só porque se eu der, eu vou ser cancelada? Não, então me cancele que eu não tô nem aí. Desenvolver um papel, né? Eu tenho que falar, eu tenho que ser. Eu não sou a sem filtro, eu não sou a sem rótulo, eu não sou a que fala. você tem eu, esse eu- estereótipo eu preciso, já, né? Eu Já é o preciso seu- falar. É. É claro que tem situações que a minha fala nem cabe, nem é preciso. Às vezes a gente quer falar sobre o que quer causar. E hoje eu já tenho mais sabedoria para isso. Não é todo assunto que... Se eu fosse opinar, se fosse falar a minha opinião sobre tudo que eu vejo na internet, meu Deus do céu, eu ia viver em função das notícias que muitas vezes nem me interessam, não vai agregar, nem somar em nada na minha vida. Mas as pessoas hoje que são canceladas, geralmente é porque elas têm a opinião própria, é porque elas têm atitude, é porque elas têm ousadia, né? Elas são atrevidas mesmo, ela abre a boca e fala independente de qualquer coisa. E tem muita gente que vive a hipocrisia, não fala, não, porque eu vou ser cancelada. Aí fica guardando pra você e se diz a empoderada. Que tipo de mulher empoderada é essa que você não tem opinião própria, que você não tem atitude, que você não arrisca Não enfrentar revela seu a medo? identidade. Então tem que É, revelar. eu acho que se a pessoa se propõe, né, como ela falou, eu falo, já é o público que segue, pelo que ela está dizendo, já está acostumada. Tanto que o rótulo dela é dona do Cariri, né? Uma pessoa de personalidade. Não, e quantas vezes eu escutei que dona de nada, ela não me representa, essa mulher que nada a ver. E eu disse, então, se eu tô incomodando é porque tá dando certo. Se você tá fazendo alguma coisa e você não estiver incomodando ninguém, preste atenção que você não tá fazendo correto. Mas você sabe Se que... tá essa incomodando é mensagem porque é muito alguém boa. queria estar ali no seu lugar e não consegue. As pessoas não conseguem e elas querem que vocês sejam covardes tanto quanto elas. E isso elas não vão esperar. Elas esperam de mim, mas elas não vão ter isso. Se entendeu? não tem ninguém falando, rever o plano. Eu não tô preocupada em querer agradar as pessoas. Né? Eu acho que essa fala já me pertence tanto, que o segredo do sucesso eu não sei. Eu leio pra caramba, eu procuro, mas eu não encontro o segredo do sucesso. Mas o do fracasso é quando você quer agradar todo mundo. Ah, não, deve ser... Fazer a vontade de é um todo martinho mundo. no pé. Pra que Você se não? torna refém. Gostou? Então, bem, não gostar, eu vou deixar de seguir. Se você tivesse deixado de me seguir ontem, hoje já fazia 2 dias. Não tô colecionando números, eu não tô colecionando simpatizantes. Eu quero pessoas que pensem, né? Como eu, se Ou que identifiquem. respeitem. Ou que respeitem, né? Que nem todo não, mundo você pensa. não venha com um foi. confronto. Pra que Você esse já foi confronto? essa que colecionou números? Porque hoje Já, quem tá começando tem essa pegada. E já aí? fui. Já fui aqui, colecionou números, mas eu nunca perdi a minha essência. Eu queria muito, né, crescer, queria muito ter números, queria muito ter seguidor. Quando você falou, eu queria ter o carro, eu queria... Quando eu era pequena, eu sempre pensei isso. Eu quero ser famosa, eu quero ser rica. Eu quero ser famosa e quero ser rica, eu quero trabalhar muito, eu quero ser conhecida. Eu já pegava uma pasta, dizia que era executiva, sabia nem o que era executiva. Mas eu dizia que era executiva, eu ia pras reuniões, não tinha ninguém na sala, eu tudo bem, chegava e ficava cumprimentando as cadeiras. Quantas e quantas vezes minha mãe presenciou isso, né? Eu disse, eu quero ser professora, e minha mãe era professora, né? Do estado. Eu disse, eu quero ser professora, e tudo o que eu pensei, tudo aquilo que eu idealizei, tudo que era só projeto, eu coloquei em prática, né? E que bom que tudo isso aconteceu. Que bom que a gente olha assim para nossa trajetória e vê quantas coisas a gente construiu e que a gente não perdeu a nossa identidade nem a nossa essência ao longo do tempo. Mas hoje eu já penso totalmente diferente. Eu não quero só os números, né? Eu quero saber o que eu vou fazer com os números. Qual é a bandeira que eu vou levantar para fazer com que aquelas pessoas estejam comigo? Porque quem começou a me seguir há 5 anos atrás, 6 anos quando eu comecei, hoje já não tem mais 17 anos, 18 anos, né? Hoje já são mães e família, então passam por outros problemas, enfrentam outras realidades. Então, eu preciso estar ali para falar alguma coisa.
Aí eu vou ciclos, conhecendo, né? são Os ciclos são ciclos. renováveis. São ciclos. A gente também muda. Em 2017 eu fazia vídeo mijando na beira da estrada. Parava o carro no meio da... Para aqui, para, eu quero mijar. Hoje eu não faço mais isso. Rio, isso aqui eu fiz, realmente. E as pessoas, Thaís, eu te sigo desde aquela época. E elas veem uma mudança, elas veem uma transformação. E eu acho que toda forma de evolução na nossa vida é válida. Você sabe que é Né? engraçado que eu falo de perfil, né? Eu, particularmente, antigamente, eu era exatamente ela, assim. Eu vejo ela falando agora, eu era exatamente igual. Eu sempre fui de falar tudo que eu penso. Só que, assim, a minha área de atuação era uma área que eu trabalho muito com desenvolvimento humano, e aí eu fui fazer palestras no Brasil inteiro, treinar pessoas, desenvolver pessoas. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu fiz o coach. E aí entra a questão que ela falou, e eu acho que faz muito sentido, mas, assim, existem situações. Por exemplo, eu continuo sendo a pessoa que eu falo tudo o que eu penso. Mas depois que eu fiz coach, por uma série de motivos profissionais na minha vida e até pessoais, uma das coisas que eu aprendi essa opinião que eu vou dar, isso que eu vou falar, ela vai ser relevante para quem? O que é que eu ganho com que isso? eu ganho com isso? Então, no meu perfil, por exemplo, do Instagram, quando eu falo assim, eu não falo porque eu vou ser cancelada, não é pelo medo das pessoas não apoiarem o que eu falo, porque eu tenho preocupação se alguém vai me cancelar. Ninguém me cancela, não. Depois que eu renasci, Deus é o único que decide a minha vida. Mas, até pela minha área de atuação, eu falo na área da saúde, então, assim, às vezes eu tenho vontade de falar umas coisas polêmicas que eu vejo, eu falo, não, deixa eu segurar a minha língua. Muito. Mas aí o que acontece? Mas eu não falo, a gente mas não tem porque, sabedoria por em saber exemplo, como vai posicionar. o meu público, as pessoas que Como me vai- é acompanham, mais o eu tenho como muito você cliente, fala, né? eu atuo na área de saúde, com médicos, diretores de hospitais. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com as minhas opiniões na internet. Porque o meu cliente vai falar, nossa, aquela moça que eu dei entrevista tava falando isso na Porque internet. é referência, E, né? infelizmente, O perfil não pode são mudar, perfis né? Tem diferentes. que ser a mesma fala. A pessoa que me Exatamente. vê aqui conversando e de forma solta e leve, É e a se me mesma vê da com outro internet, companheiro, vai ser a mesma pessoa. Quando alguém me conhece pessoalmente, quando essa pessoa tem a oportunidade de estar em contato com outra pessoa, ela sempre diz, Thaís, a primeira coisa que me perguntou, ela é do mesmo jeito? É do mesmo jeito. Porque o povo tá tão todos acostumado com perguntam. gente Mas que é a mecânico. autenticidade é o que faz. Porque, assim, o fato de, por exemplo, muita coisa que eu tenho vontade de falar, mas eu não falo, é porque não tem nem a ver com o perfil daquilo Mas que eu me passo. faço essa pergunta. E aconteceu até um fato comigo esses dias. Eu tava fazendo um comentário em uma página, meu marido tá aqui, não vai me deixar mentir. E ele tava do meu lado, vendo o que eu tava escrevendo, e ele de olho, não falou nada. E no momento que eu tava escrevendo, eu pensei, mas eu disse, não, mas eu vou, sabe quando o cão atenta e diz, vai, escreve, vai, fala. Aí ele deixou, eu sabia que ia repercutir, né? Dito e feito. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar pra ele? Aí já tinha dado a polêmica. Aí eu disse, como é que eu vou chegar pra falar pra Léo? Peraí, que eu vou arrodeando, Aí eu falei, amor, ele disse, vida, mas eu lhe desconheci naquela hora. Ele disse, não é possível que essa seja a mulher, sabe que eu conheço, a que tá buscando, a que tá... Eu disse, eu vi você fazendo um comentário, eu sabia que aquilo ia dar merda. Pra que tu foi comentar? Tá aí, então agora pague pela consequência, né? É a consequência. Toda ação tem uma reação. Mas eu sempre me faço essa pergunta. O que é que eu ganho com isso? Mas tem hora que não dá tempo, parece que o Satanás atenta, o cão é astucioso. Aí vai, escreve, pois vai, né? Uma polêmicazinha, é melhor ser, quem não é visto não é lembrado. Então deixa, eu tô tão limpa com a imagem, deixa acontecer. Aí às vezes eu dou uma de doida, vejo lá a polêmica truando, finge que não tô nem vendo, tô fora do Brasil. E aí Tô tem sem a internet. polêmica. Como é que você lida com essas polêmicas? Tem esses dias assim que você fala, não quero aparecer, não quero ser, não quero ser a de Thaís não querer hoje. aparecer. Tem dia que a gente não quer aparecer, né? Tem dia que a gente tá com problemas, como todas as outras pessoas, mas é o meu trabalho. Quando você tá com problema, você vai deixar de vir pro seu trabalho? Então, os meus stories, a internet, o Instagram é o meu trabalho. Então, independente de como esteja o meu estado de espírito, eu tenho que ir. Né? E eu acho que isso é inteligência emocional. Gente, hoje eu não tô bem, mas nem tem previsão de melhora, mas eu tô aqui. Tô aqui e sempre compartilho isso, porque acho que eles pensam que a gente vive num mundo assim. Eu não sei que Intocável, bolha é né? essa, que não tem problema, que os boletos Mas não chegam. a bolha que a Não internet assim. vende. Isso é o E conceito não da é internet, assim. né? Infelizmente, não é desse jeito, né? Eu sempre mostro, e, gente, os problemas, as dificuldades Eu faço acontecem isso para também. todo mundo. Em qualquer área da vida, Somos seja na reais, sentimental, né? seja O nosso casamento tem problema pai e também, filho. tem dia que a gente não tá legal. É tudo do mesmo jeito. É. Mas eu não deixo de aparecer, eu não deixo. E quando se trata de uma polêmica, eu não me escondo atrás de nada. Se eu falei, eu só falo o que eu sou capaz
de assumir. Sou muito mulher para segurar minha opinião até o final, independente que aquele desgoste, que não desgoste, mas eu sempre falo, é uma característica muito minha, às vezes a verdade ela é. E eu acredito que Me atrapalha isso demais. no reality foi evidenciado nível hard, né? E como é que foi? Isso dentro de um reality Sim, foi tá. muito evidenciado. Por isso que eu aceitei o convite da Fazenda. Como eu escutava foi muito as pessoas falando, ela é de mentira, ai, se forçar mais caga. Ai, se não sei o que, não sei o quê. Eu disse, pois eu vou aceitar. A minha assessora de imprensa falou, Thaís, ó, reality é faca de dois gumes. Você pode sair de lá muito amada, né? Mas você pode sair de lá odiada, cancelada. E não tinha participado nenhum influenciador, não tinha essa modalidade de influenciador participar. Aí eu fui, né? Eu disse, não, eu vou... Vai ser o que Deus quiser. Se não for para eu ir, vai acontecer alguma coisa. Eu sou muito movida pela fé. Muito isso, né? Vai acontecer alguma coisa, nem que seja eu quebrar o pé na entrada do programa. Vai desviar do caminho. Vai desviar do caminho. Aí tudo ia dando certo. Prova de não sei o quê, deu certo. Isso aqui, teste de não sei das quantas. Ergométrico, tudo deu certo. Eu disse, não, então é para eu ir, só se eu morrer no dia. Aí fui, fiquei 77 dias. 77 dias. Mas fiquei, mostrei quem eu sou, né? As pessoas viram lá. Claro que tinha situações lá que eu tinha vontade de matar alguma pessoa, mas a gente segura, tem que segurar. Por isso que eu falo, não tem como você dizer que conhece verdadeiramente a personalidade e o comportamento de alguém de um reality. Porque a gente segura, que a gente sabe que tem 80 câmeras espalhadas na casa todinha, né? Mas a gente é muito mais verdade do que fake. Dentro não de é ainda mais de em 77 dias. É muito tempo, não dá pra segurar, não. Não dá pra ficar disfarçando, mas eu gritava, né? eu fazia baixaria, esculhambação, eu disse, eu sou isso aqui. Quem quiser gostar, gosta, quem não quiser, gosta. Quando eu sair, eu vou ver como é que tá a popularidade. E deu muito certo, acho que a verdade, a transparência, né? Mas as pessoas ela cabe em gostam todo disso. canto. Você se surpreendeu com você? Demais, demais. Eu me surpreendi com o resultado, eu me surpreendi com tudo. Escutei muitos amigos, eu esperava que lá você fosse fazer. Eu disse, mas até parece que vocês não me conhecem. Eu penso antes de agir, né? Eu não ajo só na emoção, mas ela era pra você ter feito isso. Eu disse, não, senão não era eu. Né? Eu faço a zoada, faço aquele fuar, mas na hora da decisão, eu sempre uso a sabedoria, né, como pilar para me direcionar. Mas eu amei, ali foi um divisor de águas para mim. Prospectei um público novo, mais formador de opinião, um público mais maduro. Para mim foi demais. Não iria novamente. Ia te perguntar isso, você iria mas novamente? eu amei estar. Não iria. Não ia aí, Duda, não participaria? Eu nem me vejo num lugar desse, porque como eu falei, se eu fosse eu mesma mulher, e eu me conhecendo... A mulher tem empresa, a mulher com não sei o que, ela vai lá pra reality pra quê? Eu fui porque eu tava precisando do dinheiro. São dois pontos. Eu fui porque eu queria o dinheiro, eu fui porque eu queria a fama, eu fui por isso. Hoje são dois pontos. Eu não me vejo na Fazenda. Porque assim, não me vejo, não tem a ver comigo. E também, se eu fosse, eu acho que eu não durava uma semana. Ou eu ia muito bem. De negócios, assim, você iria? De negócios eu iria. Aí eu iria. Eu sou e bem desafiadora de negócios. Mas pra ir lá pra ficar confinada eu não ia, não. Pra ficar confinada eu iria. Imagina, pra algo deixa minhas filhas. Não. Hoje eu não iria mais, não. Outra fase, por isso que né, eu falo, meninas? tudo é a forma como você vai vivendo os ciclos, né, da sua vida. Naquele momento, pra mim, isso era a prioridade. Hoje eu não iria mais. Até porque eu acho que pra você chegar lá no prêmio mesmo, porque tem um cachê inicial, né, que eles dão. Não, eu não iria pelo cachê inicial e nem ia perder meu tempo de ficar brigando pelo prêmio, porque eu não ia ganhar mesmo, ia sair com 15 dias. Então eu falei, não. Não, eu só não queria sair na primeira semana, porque sair na primeira semana é sacanagem. Mas na segunda eu já tava. Aí eu já ficava assim, toda vida que era roça, aí eu falava, aí quando eu ia para as roças, que eu ia para quase todas as roças, aí eu dizia bem assim, quando não era assim, a primeira, né, eu falava, já tá na hora de sair mesmo, tá bom, duas semanas aqui já tá ótimo, isso por dentro, eu quero ficar até o final. Mas eu dizia, aí ia pra outra roça. Competitiva. Aí eu ia pra outra roça, mas se for pra sair também não tem problema. Só eu não ter saído da primeira semana já tá ótimo. Aí eu voltava da roça, eu acho que eu vou ficar mesmo aqui até o final. Mas você sabe que eu me vejo, assim, às vezes eu tô vendo reality, Fazenda, enfim, ou outros realities, eu vejo algumas cenas que eu falo, cara, isso não pode acontecer comigo. Se acontecesse comigo, eu acho que aquela casa não ficava em pé. Então, como que uma pessoa como eu participa de um reality? Não posso, eu tenho que me controlar, Mas gente. tem muitas situações que deixam a gente assim... eu imagino. A flor da pele. Não, daí fica dependendo de calmante, remédio psiquiátrico, não. Eu ia viver lá na farmácia da produção. Me dopa, senão eu mato. Falando em situações que deixam a gente assim, a flor da pele, eu vou citar aqui uma da perca do seu Instagram. Como foi isso? Como foi? Você tinha uma conta
com Era 3 milhões e meio. 3 milhões e meio de seguidores, você é uma influencer, então a sua profissão ali está muito envolvida dentro disso e você perdeu essa conta. Fui. E aí, como é que foi isso? Por quê Eu e fiquei como? transtornada. Não, na hora eu disse, meu Deus do céu, e agora? Ai, chega, eu fiquei vermelha, Léo, tava dormindo, eu disse, vida, meu Instagram caiu, porque eu já vinha recebendo notificação. Sua página, não sei o que, as novas diretrizes, seu vídeo violou as diretrizes, não sei o que, a qualquer momento, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia já era olhar se meu Instagram ainda estava ativo. Aí nesse dia, mas eu pedi muita sabedoria a Deus, né? Mais uma vez falo, a fé realmente é o que me direciona, e eu disse, eu não tenho dúvida que até isso aqui, até essa perda, Deus permitiu. Ele quer me mostrar alguma coisa. Então, Deus, abra os meus olhos. Eu preciso entender o que o Senhor quer de mim. Se era para eu me dedicar mais na gestação, se era para eu estar mais com a minha família, alguma coisa ele quis chamar a atenção. E eu disse, não é ela a empoderada, não é ela a fodona, não é ela a resiliente, não é ela que recomeça quantas vezes for preciso, porque é o que eu falo na minha rede social. Eu disse, então agora eu vou para a prática. Aí eu comecei do zero. 1 seguidor, 2 seguidores, 3 seguidores. Aí lembro quando eu bati 100 mil seguidores. Eu disse, gente, agora só falta 900 para 1 milhão. E assim, eu não pedi ajuda a ninguém, né? Porque na outra página era todo mundo se ajudando, um divulga outro. Eu disse, eu não quero dever favor a ninguém. Eu não quero que as pessoas abram a boca e digam, ela tem aqueles seguidores ali porque eu ajudei. Foi porque ela teve... Não, eu quis ver a minha relevância. Eu quis medir a minha credibilidade. Eu me desafiei. Se colocou à prova. Coloquei à prova. Eu disse, é meu tudo mesmo, pelo tudo de Deus, faz o que o Senhor quiser. Eu já tenho um nome. Quem começa uma vez, nunca mais começa de novo. Eu recomecei, eu já tinha dado a partida, né? Eu já tinha um nome, já tinha uma história, já tinha uma credibilidade. Então, se as pessoas realmente, naquele momento, tivessem se identificado comigo, as pessoas que gostam do meu trabalho, da minha história, elas iriam me procurar. Aí fiz a página, fui, em menos de 3 meses eu já tinha batido 1 milhão de seguidores sozinha, em casa, né, grávida, trabalhando no meu contexto. E aí, na época, Deus me deu uma direção para eu fazer um mini documentário, porque eu entendi que naquele momento ali a gente tem inimigos, né, a gente tem concorrentes, e eu sei o trabalho que eu faço, eu sei a profissional que eu sou, eu sei a repercussão das vendas, do impacto total nas vendas que eu faço quando eu visito as empresas, quando eu anuncio as marcas. Eu entendi que naquele momento ali muita gente comemorou, muita gente celebrou até o fim. E Deus me deu isso, ele me direcionou para eu fazer um mini documentário. E o título do documentário era O Fim da Dona. Notícia ruim as pessoas amam, né? Fulano se separou. Lê a notícia até o final. Deixa eu ver quem foi que traiu quem. Agora, fulano casou. Já Isso muda. engaja. Ixi, já... Notícia boa as pessoas não gostam. E eu fiz um mini documentário mostrando os meus bastidores, mostrando a minha vida, mostrando o que eu construí com aqueles 3 milhões e meio de seguidores. Que eu quis mostrar para as pessoas que realmente não eram números, era uma história. Era história, era um trabalho, eram vidas transformadas, porque eu sei o feedback que eu recebo dos meus seguidores, né? Eu deixei de tomar remédio para depressão porque eu assisto seus vídeos. Nossa, aquela palavra que você levou naquele dia, eu ia me matar. São depoimentos fortes, entendeu? Sim. De pessoas reais. Né? Então, eu fiz o vídeo do jeito que Deus escreveu que era para eu fazer. Mostrando o meu dia a dia na nossa loja, era na fábrica, era... auxiliando o pessoal lá na pizza. E no final eu ainda passei a mensagem, que ficou até um clichê, né? Que, afinal, além dos stories, você está bem? Quem é você além das redes sociais, né? Porque tem pessoas que só têm números. E aí, acabou e você construiu o quê? Quem é você? Na verdade, tem pessoas que só vivem a rede social. Só vivem a rede social, né? Muito vazias, pessoas muito rasas. E eu entendi, né? E aí passou alguns dias, depois de 102 dias, a minha página voltou. E eu entendi, né? Voltou, eu fiquei com as 2 páginas, né? A dupla honra, né? E eu fiquei com as 2 páginas, mas agora eu nem preciso de 2. Eu deixei a outra, a de 1 milhão para minha filha, para TT, para mostrar os momentos, né? Mas eu aprendi muita coisa. Passou uma peneira na minha vida, né? Porque tem pessoas muito vazias que só nos enxergam pelo que a gente tem. Não é pelo que a gente é, não é pelo que a gente pode proporcionar, né? Espiritualmente falando, né? E aconteceu
que eu tirei Deus tirou muitas pessoas do meu caminho, muitas pessoas daquela minha rotina. Eu vi que eu nem precisava de tantas pessoas ali em meu redor, porque na hora que eu mais precisei, eu não pude contar com ninguém. E que bom que foi desse jeito. Foi ótimo, foi lindo, fiquei com a página já está bem maior do que quando eu recuperei, fiquei com a outra também. E o mais importante de tudo, eu aprendi, né? Amadureci muito, foquei muito mais na minha vida espiritual. E foi maravilhoso ter acontecido dessa forma. Eu só pedi a Deus assim, me diz o que o Senhor precisa me falar. O que é que eu preciso aprender? Qual é a mensagem? Eu não quero passar por esse vale, chegar ao pico de novo, sem entender a mensagem. Né? Então, me passa o recado, só me faça entender. E eu compreendi e foi maravilhoso. Eu nunca tive tão feliz e tão realizada. Na época, e sem a página, eu já falava isso. E foi muito bom, eu nem pensava mais que a página ia voltar. Eu ficava triste porque era uma história, né? Mas as pessoas foram voltando, me procurando. Até porque foram outros momentos, né? Você já trouxe um momento mais atual para sua página. Outros momentos, foi outro tipo de conteúdo. As pessoas, tá mais leve. Poxa, quantas dicas. Eu acompanho você há muito tempo, eu já tinha deixado de lhe seguir. Às vezes você filmava um conteúdo que era muito pesado, eu não gostava que eu assistia na frente dos meus filhos. Às vezes eu lhe assisti pelo de outra pessoa, voltei a lhe seguir, sabe? E hoje o foco realmente é Deus, é a família, é a verdade que continua, né, priorizando. E eu acho que é isso que faz a minha imagem permanecer viva, acesa, né, crescendo, mesmo diante de um mercado que todo dia chega gente nova. Com certeza. Todo dia chega gente nova. E a gente precisa se reinventar todo dia, né? Exatamente. E aí eu vi uma fala sua, que você fala que nas redes sociais você é como se fosse a tradução da linguagem técnica para a linguagem mais popular, para que as pessoas entendam entre a medicina e o que realmente é o acesso que o público consome. Então, eu acho que é isso mesmo. É a gente conseguir ali, de uma forma simples, transmitir a mensagem. Não é isso que você quis dizer ali? Na verdade, assim, são duas situações. O meu Instagram, particularmente, eu divido muito com as pessoas a minha rotina, muito dos meus pensamentos, mas eu tenho uma preocupação muito grande meu. O que essa pessoa no Instagram, ela fica olhando quando ela olha para minha vida? Porque muitas vezes eu encontro pessoas ou eu recebo mensagens assim, Duda, quantas casas você tem? Duda, onde você mora? Duda, onde você tá agora? Eu falo, gente, que povo, que louco, né? Viaja. Mas aí você não percebe que às vezes eu faço um stories num lugar, quem tá me assistindo tá olhando a casa que eu tô, tudo que tá em volta, talvez não esteja nem olhando pra mim. E aí eu comecei a falar, falei, gente, essas pessoas, elas estão consumindo totalmente errado. E aí a pessoa começa a olhar pra tua vida, ela começa a ver uma vida que, na verdade, nem é a sua vida. Não é nem a sua, nem a do outro, é a vida que ela idealiza. Ela, né? A vida que ela idealiza. É a vida que é um problema, viu? Não é nem sobre ela, muitas vezes, porque ela não tem aquela vida. É sobre o que ela Mas quer. ela idealiza aquilo na cabeça dela como se fosse a tua vida, que nem é a sua vida. Porque a vida que as pessoas veem pra mim, eu falo, nossa, até eu queria essa vida, né? Mas a minha vida não é o que as pessoas muitas vezes enxergam. Então, eu procuro muito fazer essa tradução de falar, gente, tem dia que você acorda, eu tenho conta que nem vocês, eu tenho um monte de boleto pra pagar hoje, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas, eu sou que nem motoboy, cachorro louco, né? Tô aqui, tô lá, não sei o quê. Tem gente que olha meus stories e fala, nossa, eu tô cansada, Duda, como você aguenta? Eu olho seus stories, tem dia que eu não consigo acompanhar. Então, eu sempre tenho essa preocupação de falar assim, cuidado com o que vocês consomem, porque as pessoas hoje, elas ficam depressivas com a aparência que tem, porque ela acha que a outra é magra, é bonita, a pele dela é maravilhosa, o cabelo dela é perfeito, às vezes é O relacionamento é perfeito. O relacionamento dela é lindo. Eu nem fico mais postando foto com meu marido, porque tem dia que eu tô querendo um ranço dele também, eu falo, não vou postar foto com ele, não. Então, mas eu falo isso, eu falo, gente, tem dia que eu quero catar o Tarcísio assim. Como todo mundo. Mas como todo mundo. Então, às vezes eu posto alguma coisa do Tarcísio, assim, com as crianças, porque o Tarcísio é maravilhoso. Eu falo, maravilhoso onde? Gente, ele é pai delas. Então, quer dizer, quando o homem faz um negocinho, assim, o valor que se dá é uma coisa surreal. A gente que é mãe se mata, né? Mas parece que é obrigação. Então, eu faço no trabalho, eu faço na minha vida real, de fazer essa tradução para as pessoas do que realmente é importante elas enxergarem e elas entenderem. Na parte profissional, que você falou, essa frase minha que você viu, é porque é o seguinte, eu não conheço, se tiver alguém, até talvez não tenha
pelo menos chegado ao meu conhecimento. Mas eu acho que eu sou uma das únicas apresentadoras que sou formada na área da saúde, sou empresária na área da saúde, que sou apresentadora de programa de saúde, né? E faço, inclusive, vou sair daqui correndo, porque tem 2 alunas da faculdade da minha sala de aula me esperando na minha casa. Tem prova amanhã, 8 horas inclusive da escreveram manhã. aqui, ó, Letícia Maria, a Duda tem prova amanhã. Tem prova, tem prova. Eu tenho prova de análises clínicas. Então, assim, e eu ainda faço biomedicina, né? Eu tô montando agora uma clínica na área de estética. Então, assim... E também passou por um recomeço. Eu converso com médicos e se você deixar um médico dar entrevista, as pessoas que estão em casa não entendem o que ele está falando. Muitas vezes o médico fala termos que não é comum para o cotidiano. Você fala, olha, eu vou fazer um procedimento em você minimamente invasivo. Minimamente invasivo. Então, eu para entrevistar alguém, eu não uso ponto, TP e nem pauta. Então, eu entro lá no dia, eu faço 8, 9 programas. O pessoal da produção fala, Duda, essa é a pauta do programa. Eu não tenho nada bonitinho, organizadinho assim. Você é super organizada, eu não. Eu sou super organizada. E aí o tema você vai falar sobre o câncer de mama, você vai falar sobre a incidência de estatísticas, você vai falar sobre câncer de próstata, você vai falar sobre a disfunção renal. Me fala sobre o que vocês querem que eu fale e eu entrevisto um médico. Então, é difícil essa habilidade. Se você não é da área da saúde, você não consegue, com jornalismo, entrevistar um médico. Tanto que eu falo isso, gente, eu não sou formada em jornalismo, sou apresentadora, só que eu sou da área da saúde. Então, isso me traz uma bagagem muito grande para falar com o médico de qualquer especialidade sobre saúde. Então, para eu entrevistar um médico, eu tenho que prestar atenção no que ele está falando e lembrar de traduzir para a câmera aquilo de uma forma simplificada para quem está em casa. Para que aquela pessoa consiga entender. Então, eu sou meio que uma tradução da vida real, para as pessoas não ficarem criando uma vida que não é nem minha. E no trabalho eu faço a mesma coisa. Eu traduzo a linguagem técnica do médico para que as pessoas possam cuidar da saúde e entender realmente o que é a proposta daquela entrevista. E você passou por uma situação de Covid, onde também foi um renascimento, onde foi começar do zero tudo isso mesmo. Como que foi isso? Bom, ela falou tanto de Deus, eu me emociono só de falar de Deus, porque eu sou uma pessoa assim muito temente a Deus. E Deus, eu sempre falo, uma vez eu fui na igreja e eu nunca me esqueço, e isso virou meio que não é um mantra, a palavra ideal, mas vamos falar de mantra para as pessoas, eu acho que se familiarizarem melhor. Eu me lembro de ter ouvido o seguinte, você tem fé em Deus? Você acredita em Deus? Então por que você chora? Por que você fica sem dormir? Por que esse desespero? Quem confia e quem acredita em Deus não chora, não fica desesperado, não passa por isso. E eu me lembro que eu estava muito preocupada, eu chorava. Depois daquele dia, eu falei, nunca mais eu vou duvidar daquilo que é da direção de Deus e vou deixar e as coisas vão ser conforme a vontade de Deus. Então eu tive em um ano e pouquinho, 2 situações na minha vida que me mostraram assim, o quanto Deus é maravilhoso, grandioso, como sempre, mas que ali ele falou diretamente comigo. A primeira foi engravidar. Né? Eu com 40 anos resolvi engravidar e fui fazer exames, não tinha problema nenhum, mas comecei a fazer um monte de exames, cheguei a ter 4 gravidezes que não evoluíram. Então isso para mim foi muito traumático, porque eu engravidava e aí no mês seguinte eu falava, nossa, eu não acredito, engravidava no mês seguinte. Então eu fui entrar no processo de fertilização. E aí entrei naquela fase dos óvulos, e os óvulos com problema, e criança com problema, e fazendo teste genético, nananana. Aí não deu certo, aí depois eu fui fazer exames, descobri que eu tinha miomas, que eu não iria engravidar de jeito nenhum. Aí fui fazer uma cirurgia, retirei todos os miomas, e aí tinha um feto necrosado no meio dos miomas. E aí eu tive que novamente iniciar o processo de fertilização. E aí eu me lembro que no dia que eu fui fazer a fertilização, porque eu acho que se tem uma coisa que uma mulher sofre nessa vida, é passar por um processo de fertilização. Quem é tentante vai se identificar exatamente com o que eu estou falando agora. É um sofrimento sem fim. E a mulher que não consegue, como aconteceu comigo várias vezes, de ser frustrante, a gente se sente a pior pessoa do mundo. E aí você começa a questionar muitas coisas. Eu não questionava Deus, mas às vezes eu passava na rua e via uma mulher debaixo da ponte com uma criança, num tempo desse, na friagem, eu falava, não acredito nisso. Um crack, sabe? Eu falava, por que ela tem filho? E eu tô aqui me cuidando, tratando, fazendo um monte de coisa. Então a gente fica tão revoltado e você se sente assim, você se sente não merecedora, você fica tentando entender que castigo é esse. Então é muito triste você ser uma tentante e os hormônios, enfim. E aí, quando eu fui fazer a transferência, eu estava tão cansada, aquelas agulhadas na barriga, aquele processo todo, não sei o quê, que daí eu fui
Eu nunca me esqueço disso, no meu quarto. E aí eu parei assim, do lado de um altarzinho que eu tenho, e falei, Senhor, eu não aguento mais passar por isso. Então, assim, ou o Senhor, por merecimento, se eu for merecedora, se eu tiver que ser mãe, o Senhor me permita ser mãe. E se eu não for merecedora, se não for da vontade do Senhor, tire esse sofrimento de mim, que eu não aguento mais viver dessa forma. E fui fazer a transferência no dia seguinte. Aí, quando você faz a transferência, você tem que esperar 13 a 14 dias para você fazer o primeiro exame, né? E aí você repete depois de 2 dias, depois de 2 dias. E aí, aquela agonia, mas nessa segunda vez eu falei, não, agora eu vou ficar tranquila. E aí eu fiz esse pedido para Deus. Bom, como toda tentante, fui lá, comprei um exame de farmácia de urina e guardei lá no banheiro. Aí quando deu 6 dias, não dá positivo um exame de fertilização em 6 dias. Eu entrei no banheiro e falei, vou fazer. Meu marido estava lá na sala, a Mari, que trabalha em casa, estava lá na sala. Eu fiz o teste. Mas não deu segundos positivo. Eu falei, não. Positivo, teste de urina, 6 dias, não. Tá errado. Aí ali eu fiquei, meu Deus do céu, mas como positivo 6 dias? Porque é uma coisa que meio que... É raro isso acontecer. Bom, contei pro meu marido, porque daí já não tinha nem cor mais, não tinha como esconder. Liguei pro médico, falei, teoricamente você tá grávida, vamos fazer um exame de sangue. E aí fiz o exame de sangue, deu 80 IL, falei, repete. Deu 256, repete mais uma vez, deu 900 e pouco, aí por conta própria eu repeti mais uma vez, deu 3 mil e pouco. Falei, Duda, você tá grávida de gêmeos. A probabilidade de você estar grávida de gêmeos é muito grande, porque o seu hormônio está... O pico, como assim, de 200 muda para 900, de 900 muda para 3 mil e pouco a quantidade de hormônio no sangue. E aí eu fui fazer o meu primeiro ultrassom e pasmem. Eu tenho em casa, eu mostro para todo mundo. O meu primeiro ultrassom são 2 saquinhos gestacionais, só que são 2 corações. O formato do saco gestacional. Meu Deus. Você também teve uma história assim de Foi. né, uma Eu lesão estava- no útero. Verdade. E eu estava gravidíssima. Figurada. Eu estava gravidíssima. Então, esse foi o primeiro milagre, né? E ali, na hora que veio aqueles 2 coraçõezinhos, eu falei, nossa, dupla honra, que foi o que ela falou ali, que só quem é temente a Deus e que tem essa fé A muito resposta grande... de Deus, A né? resposta de Deus foi essa E dupla ele só honra. responde assim, ele só age assim nos detalhes, senão ele nem faz. E o segundo milagre foi o Covid, né? Que aí, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar disso, assim, que não seja em entrevistas, em revistas, mas eu fui internada, né, com hipertensão gestacional, diabetes gestacional, fiquei literalmente grávida de Taubaté, porque eu sou de Taubaté, com aquela barriga enorme. Você estava de quantos meses? Eu estava de quase 7 quando eu fui internada. Meu Deus. E o médico falou, Duda, você tem uma gravidez de risco, né? Foi fertilização. Então, assim, já estava com uma gravidez de risco. A idade, tudo contava ali. E aí eu fui internada. Ele falou, vai pro hospital, você tá muito inchada, pra você se alimentar melhor, pra gente diminuir esse inchaço e tal. E meu marido era meu acompanhante. Aí, quando eu entrei no hospital, fizeram o teste do Covid pra saber pra que ala eu ia, Covid ou não Covid. Eu fui pra ala do não Covid. Bom, uma semana eu tava infectada. E aí, na minha ala, o corredor inteirinho, todas as gestantes foram infectadas. Provavelmente por enfermeiros, né? Meu Deus. Dentro do próprio Dentro do hospital. próprio Você hospital. não tinha Eu saído fui, de lá. não, eu não saí. Eu fui internada dia 7, dia 14 eu já estava com Covid. E ali, eu tive que fazer uma escolha na minha vida, porque eu estava grávida. E com 32 semanas, as minhas filhas não tinham nem o pulmão amadurecido ainda. O médico falou, Duda, se elas nascerem, elas vão para intubação. Eu falei, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não sei o quê. Ele falou, Duda, você não pode fazer tratamento do Covid, você não pode fazer raio-x, você está gestante. Ou a gente faz o parto, ou segura. Eu falei, segura? Não, minhas filhas não. Pode amadurecer o pulmão. Eu espero. Cuido das minhas filhas. Só que eu não sabia o que isso vinha pela frente, mas se eu soubesse hoje, eu passaria pela mesma coisa. E aí, um belo dia, ele chegou no quarto do hospital, dia 23 de março, e falou assim, seu parto é hoje às 6 horas. Eu falei, mas por que hoje? Não entendi nada, era de emergência. E elas nasceram com 34 semanas e 7 meses e meio. Não vi minhas filhas. Eu passei por várias coisas. Eu não tive chá revelação, eu não tive chá de bebê, eu não tive aquele newborn, eu não tive foto minha gestante ensaio, eu não tive nada. Eu fiquei isolada na pandemia. Eu peguei Covid no hospital. Era pra ser. Aí minhas filhas nasceram, eu me lembro de ter ido pro quarto. Seu esposo também pegou, né? Meu esposo pegou. E aí eu me lembro de ter ido pro quarto e ver aquele bercinho de acrílico, mas as minhas bebês não estavam lá. E aí eu fiquei 3 dias no quarto, e aí o médico um dia entrou e falou assim, olha, se você tiver amanhã melhor, porque eu tava com muita cansaço, falta de ar, você sai. Nossa, daí eu comecei a lá me acalmar, ficava respirando, eu tô assim resumindo muito o sofrimento. Aí quando o médico cardiologista chegou no domingo, que eu achava que eu ia ter alta,
Aí ele falou assim, colocaram o oxímetro na minha mão para medir a saturação. Aí eu olhei e falei, Duda, não dá. Eu falei, doutor, não, peraí, deixa eu fazer de novo. Aí ele falou, tá bom, vai, Duda, tenta. Daí eu ficava assim, contando até 10. Me acalmando para poder respirar, para que o oxímetro aumentasse a minha saturação. Não deu certo. Aí ele falou, Duda, você vai mais para UTI do que para casa. E aí saí de lá e fui pra UTI, daí eu comecei a andar de cadeira de roda pra UTI, pra tudo quanto é UTI. Eu ia pra UTI do segundo, daí eu piorava pra UTI do terceiro, e aí eu acho que ia aumentando o grau da UTI. Até que o último dia que eu me lembro, que foi dia 30 de março, eu tenho essa cronologia no meu celular, eu já estava usando a máscara de VNI, que é aquela máscara que fecha todo o rosto para conseguir respirar. Então, aquele oxigênio não funcionava, depois colocaram um caninho de 5, não funcionava, daí colocaram a máscara que fecha totalmente o rosto para respirar. E tinha que usar morfina, né? Eu tinha que usar morfina para colocar aquela máscara, tudo. Eu já não aguentava, eu não andava. E era um cansaço. E eu tenho 3 vídeos no meu celular que eu ficava cantando louvor sozinha, com falta de ar, na cama do hospital. E aí, ali eu não sei o que aconteceu. Eu me lembro de ter acordado e foi a parte que eu fiquei apagada, né? Aí eu me lembro de ter acordado num quarto e aquele quarto era totalmente estranho, não era o quarto que eu tava. Eu tava psicótica, porque a pessoa quando sai da intubação, ela toma muito remédio até para apagar a memória. Muito psicótica, e eu olhava para as pessoas, eu olhava no quadro 6 de abril. Como 6 de abril? Meus filhos já nasceram. Aí as pessoas, eu falava com as pessoas passavam por mim, não olhavam na minha cara, não respondiam. Isso é uma falha dos hospitais. Eu sei que é um protocolo, mas é uma falha. E aí eu me lembro que entrou uma médica no quarto, e aí eu falei para ela, onde que eu tô? Aí ela falou assim, olha, você tá aqui na ala do hospital, e eu não vi o nome do hospital nos lençóis. Eu falava, gente, me sequestraram, cadê minhas filhas? Vão roubar meus órgãos. E eu olhava pra cima, não tinha janela. Eu falava, tô num trailer. Aí eu tava psicótica. Não tinha controle E aí sobre ela a vira e situação. fala assim pra mim, eu já conversei com o seu marido. Eu falei, qual é o nome do meu marido? Aí ela deu um nome errado. Nossa. Pronto. Na mesma proporção que ela deu o nome errado, o meu pé foi na costela dela. Porque eu queria fugir dali. Eu chutei a costela da médica. E na hora que eu chutei a costela dela, eu já quebrei uma costela, porque eu luto, né? Lutei a minha vida inteira. E eu chutei a costela da médica, em modéstia à parte, eu tenho muita força. E aí, nisso, 5 me seguraram e eu fui amarrada. E eu passei todos os dias amarrada a partir dali. Então, eu fiquei de fralda, porque eu acordei, eu tava pelada com uma fralda, porque eu tava com a hemorragia do parto. Então, eu tava de fralda, amarrada, e me deixaram com as pernas abertas, com os braços abertos, amarrada. Eu não podia beber água. E ali foi, eu acho que o meu calvário, assim, sabe? É uma dor que eu não desejo pra ninguém. E aí eu fiquei amarrada todos os dias, até que o meu marido foi me visitar. E aí quando ele chegou no quarto, eu olhava, o meu marido estava com síndrome hepática pós-traumática, porque eu fui desenganada no sábado de Aleluia. E quando meu marido entrou no quarto, ele estava meio assim, aí eu olhei e falei, esse cara não é meu marido. Gente, ele sentou na beira da cama e falou, não é meu marido, não é meu marido. Eles estão me enganando, não é meu marido. Eu comecei a desconfiar de todo mundo. Aí eu falei pro meu marido assim, liga pro meu pai e pra minha mãe, que ele tava com o celular. Aí ele ligou, eu olhava pro meu pai e pra minha mãe, aí ele ligou pra minha irmã primeiro. Minha irmã começou a sorrir. Eu falei, que louca, quem é essa mulher sorrindo? Minha irmã não ia dar risada. Eu tava amarrada, como que tá todo mundo sorrindo? Eu não entendi a felicidade das pessoas e eu diante daquela situação. Porque eu não sabia o que tinha acontecido comigo. E aí falaram que eu ia pro quarto. Até então não sabia nada do que tinha acontecido comigo. Falaram que eu ia pro quarto. Aí eu ia pra UTI. Eu ia sair de onde eu tava pra ir pra UTI. Quer dizer, eu tava melhorando. Aí eu ia pra UTI. E aí fiquei ali, fui pra UTI. Eu ficava olhando pro meu marido, desconfiada. Eu só tive ciência que realmente eu tava perto da minha família quando o meu irmão, que teve Covid, que ficou em estado gravíssimo também, entrou no quarto e na hora que ele chegou perto de mim, que ele tocou na minha mão, ele falou assim, minha irmã, você tem 2 filhas para criar. Eu dou minha vida pela sua, mas você precisa viver. Eu precisava comer e eu não conseguia comer. Então, quando eu colocava comida na boca, eu vomitava. O que eu fazia? Para sair do hospital, eu engolia o vômito. Então, eu vomitava na minha mão e eu girava o vômito na boca e engolia. Porque eu precisava andar, eu precisava pegar minhas filhas. E o médico falou, se você não comer, você não vai sair daqui. Então, eu vomitava, engolia o vômito. Vomitava, engolia o vômito, porque eu precisava sair daquele hospital. Aí, um médico entrou no quarto e ele falou para mim, Duda, olha, eu vou explicar para você, um médico muito atencioso. Você foi entubada. Chegou alguém para explicar, né? Eu falei, entubada? Precisava disso, né? Você estava De um entubada, esclarecimento. você estava entubada, você ficou em estado grave. Aí que eu fui entender, você ficou em estado gravíssimo, daí eu comecei a chorar muito. Só que
era tudo muito confuso pra mim. E eu falava, e quando eu vou ver minhas filhas? Eu só pensava nas minhas filhas. E já tinha quanto tempo as filhas? 1 aninho. Um aninho. Não. Minhas filhas ficaram na na UTI. Eu conheci minhas filhas, elas tinham 17 dias já. 17 dias. Aí ficou meu marido na UTI, minhas filhas na UTI, tudo. Enfim, e aí eu saí, fui pro quarto. E aí, antes de ir pra conhecer minhas filhas, o médico falou assim, eu preciso que você ande. E aí vinha a fisioterapeuta. Eu odiava fisioterapeutas, hoje eu amo. E aí a fisioterapeuta veio e falou assim, a senhora consegue andar, mãe? Eu falei, consigo. Você achou que ia morrer? Eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo, eu não achei que eu ia morrer. Eu vou te contar, eu morri. Mas eu só fiquei sabendo disso depois. E aí a fisioterapeuta entrou no quarto e falou, você precisa andar. Eu andei, fui até o final do corredor, voltava. E eu falava, pode parar. Não, vamos andar, porque eu pensava nas minhas filhas. É uma força que eu não sei de onde tinha. Eu comi o vômito porque eu precisava ver minhas filhas. E até que eu fui pro quarto para ver minhas filhas. E, resumindo toda a história, eu vi minhas filhas. E no dia que eu fui me despedir do hospital, eu tava muito machucada. Tanto que já estavam tirando... Eu tenho marcas no pescoço. Uma mulher falou ontem que viu uma enfermeira. Já estavam furando meu pescoço. Os braços meus até hoje não aguentam contraste, veias. Eu não tenho muitas veias. Meu braço esquerdo não dá pra tirar sangue. E aí, eu vi minhas filhas. Foi, assim, maravilhoso. Aí eu voltei pro quarto. Quando eu voltei pro quarto, era a minha despedida. Eu ia ter alta no dia seguinte. E eu me lembro de ter entrado... Meu marido deitou no sofá. E eu me lembro de ter entrado no banheiro às 2h da manhã. Eu fiquei até às 5 debaixo do chuveiro, sentada, meu corpo todinho marcado, e eu sentei por 3 horas, eu orei. E por 3 horas eu falei para Deus que ali eu estava tirando todas as marcas, todas as cicatrizes, e eu ia tirando todos os esparadrapos, porque eu estava muito machucada. E eu saí do banheiro assim, todinha. Eu pesava 62 quilos quando eu saí do hospital, porque tiveram que desidratar meu pulmão, tirar toda a gordura do meu corpo, então eu era pele e osso. Eu cambaleava para andar. E aí eu sentei do lado do meu marido e eu olhava para ele e eu falava, minha vida vai recomeçar a partir de hoje. Só que quando eu fui para casa, eu comecei a ter uns flashes, assim. Eu falava, mas peraí, como que eu fui entubada? Porque eu lembrava de algumas cenas. Aí um dia eu virei e falei pro meu marido, amor, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava entubada, eu me lembro de uma cena de um monte de multidão, de pessoas pisoteando, porque eu estava com Jesus. Meu marido falou, como assim? Eu falei, eu estava com Jesus. Eu me lembro, eu não vi o rosto de Jesus. Depois eu descobri que isso é bíblico, que quem fala que viu Jesus não reconhece tua face. Isso está na Bíblia. E eu fiquei sabendo disso depois. E aí, Jesus sentou do meu lado e eu ficava vendo ele me mostrar aquilo que eu não estava entendendo nada. Aí eu falava assim para ele, mas deixa eu voltar, eu não faço parte daquelas pessoas. Eu não tô com elas, eu quero voltar. Eu pedi, eu preciso cuidar das minhas filhas e eu vou cuidar das minhas filhas conforme o seu mandamento. E eu via o meu corpo fora, meu corpo estava numa escuridão. Assim, tipo, como se eu tivesse com o corpo atrás de algo escuro, mas eu estava em espírito e eu ficava pedindo para voltar. E eu falava, tira meu corpo dali, deixa eu voltar. Contando isso pro meu marido, toda aquela cena, meu marido falou assim, eu falei, quando que eu fui entubada? Quando que eu saí do hospital? Ele falou, amor, você foi desenganada em sábado de aleluia. E você acordou no dia, domingo de Páscoa, na ressurreição de Cristo. Eu falei, o quê? Eu estava na ressurreição de Cristo. Durante toda a minha intubação. Extremamente forte, né? Demais, total. Eu vi Demais. Jesus, eu vi a ressurreição de Cristo e eu já estava fora do meu corpo e eu pedi para voltar. Eu não peço para ninguém acreditar em mim porque isso é tão entre eu e Deus. E hoje eu entendo que é um presente você ter renascido no dia de Jesus Cristo. Mas fui para casa e obviamente que eu fui lembrando de flashes. Mas eu me transformei a partir dali. E todos os dias eu profetizo a vida das minhas filhas, eu rezo muito, eu não prego religião para ninguém. Eu falo que Deus mora dentro do meu coração e Deus me deu a chance de voltar. Então eu vim porque eu tenho uma missão. E eu honro todos os dias da minha vida. Então eu sou um milagre de Deus. Tá aqui hoje é um milagre de Deus. Pela medicina eu fui desenganada. Todos os médicos falam que pela saúde, pela medicina, eu era um paciente que já estava entregue, eles não tinham mais o que fazer. Tanto que avisaram para os meus pais, para o meu marido, agora é só esperar. Como assim só esperar? Agora é só esperar. Aí meu marido contratou 3 especialistas que entraram no hospital e foi ali que eles trocaram toda a medicação e eu acordei na ressurreição de Cristo. A força de uma mãe, né? Uau, de uma mãe que realmente vem para ir para criar essa gêmeas. E eu não consigo falar disso sem me forma. emocionar, né? Porque eu lembro, é inevitável. Eu olho para minhas filhas até hoje,
Eu olho para elas como um milagre, a minha vida eu olho como um milagre. Mãe é uma coisa muito Total, boa, né? E o pai é muito mais. Exatamente. O Deus que a gente tem, ele é superior a tudo. Exatamente. Então, eu Quem não- está assistindo aí, com certeza, né, não vai ser hipócrita de não ver que tem um problema que é bem maior que o delas. Sim. E a sua mãe também foi em evidência nos seus vídeos iniciais. Como é Sim. que foi isso? Mãe não gostava de aparecer. Ela não gostava de E aparecer? aí era um problema, mas graças a Deus depois ela aceitou e virou um sucesso. É uma E hoje ela não uma gosta pessoa ainda? caricata. Não, hoje gosta. Hoje Hoje ela gosta. Eu acostumou. deixo ela de castigo uns dias sem ela aparecer, depois ela vem. Para você foi um desafio iniciar? Você teve esse apoio da Sem sua mãe? Como é que dúvida, todo foi? começo é muito difícil, todo começo é um grande desafio, né? Mas eu nunca parei, não. É porque uma vida de influenciadora, quando você começou, era tudo muito recente, né? Como é que foi isso no seu meio familiar? É porque, assim, era tudo novo e tudo totalmente diferente do que eu vivia, né? Eu era professora universitária, deixei tudo de lado para ir viver esse sonho da internet, de ser famosa, né? E De no onde começo surgiu foi bem esse resistente. clique? Não, foi quando a internet, quando os stories no Instagram começou a bombar, começou os vídeos a viralizar, eu disse, ali é uma oportunidade para mim. Aproveitei e fui e deu certo. E aí ali você falou, E bom, não parei eu faço mais. alguma coisa, você dava aula. Sim. E aí você começou a levar suas aulas para lá? Como é que foi Não, isso? não, eu comecei a compartilhar meu dia a dia. Comecei a compartilhar minha rotina e fluiu. E você sempre teve muitas metas, planos, e você ia atrás, você se Sempre, jogava com tudo. Sempre planejo, sempre executo e sempre dá certo. E você realizava as festas, os eventos na sua região? Eu tinha um programa de TV e eu fazia coberturas, fazia entrevistas com os artistas, a parte de entretenimento. Logo no começo eu fazia isso. E aí você sempre teve essa pegada do humor? Sempre. Sempre gostou disso? Sempre gostei, sempre fui acanalhada demais. E você acha que assim, a sua forma de continuar ensinando através do humor foi o que gerou esse engajamento todo? Total, sempre mostrando a minha realidade. Então não tinha como não funcionar, não. Não tinha como não dar certo, não. Você sempre olhou para sua vida com essa pitada de humor. Sempre. Foi uma lição que Total. você leva. A forma de levar com uma leveza a mensagem para todo mundo. Uma mensagem, para deixar uma mensagem, é ser quem você é verdadeiramente, né? E focar sempre em transbordar na vida das pessoas. Sempre tem alguém ali precisando de um pouquinho do que nós vivemos para seguir em frente. E lá que você encontrou o amor da sua vida também, né? Como é que foi isso? Na internet? Não, através do seu trabalho. Foi. Acaba que é, né? Ele me contratava para divulgar os produtos dele. E a gente ficou amigo. Depois, quando a gente pensou que não, ela estava namorando, já era grávida, casou. Aconteceu tudo assim, bem rápido. Você olhou para ele e você falou, é esse? É esse aqui. Ou não? Ou foi algo que Não, você eu foi já descobrindo? queria. Antes de acontecer, eu já queria. Você bem determinada, Bem né? determinada. Bem determinada. E aí você falou, não, agora com ele não Ele vai tem ser um que ser, tem que contratante. ser. Eu é que Não, vou ele vai contratar ser, pra ele vai ser o sempre. dono da dona agora. O dono da dona. Bom, meninas, a gente tem um momento aqui, que é o nosso momento cara a cara que a gente faz, eu e Nani, que é a metade de cada uma, onde a gente faz várias perguntas para que vocês respondam com a primeira palavra que vier aí na mente de vocês. Então vamos começar. Se você pudesse ser alguém por um dia, quem você seria? Por um dia. Por um dia. Um dia, hoje eu vou acordar, vou ser quem? Putz. A primeira pessoa que vier aí. Primeira pessoa? A Angelina Jolie. Mas tem motivo. Eu gosto muito das causas dela. Eu queria viver um dia a experiência de fazer tudo o que ela faz na área social e ver o que ela vê e ter a oportunidade de ajudar como ela ajuda, enfim. E aí, Thaís, quem você seria? Eu queria ser alguém que não gosta de mim, pra eu saber o que passa na cabeça dessa pessoa. Muito bom. Queria isso. Muito bom. Que profissão você jamais teria? Acho que eu não seria médica. Não seria médica. E aí, uma biomédica? Que profissão eu jamais seria? Jamais teria. Putz, eu não sei pra carregar bandeja. Eu acho que eu tropeçaria assim, eu não trabalharia de garçonete, porque eu não consigo carregar. Tem que ir pra carregar bandeja. Nem do café da manhã eu já derrubei na cama no meu marido. Uma viagem da sua vida? Uma viagem que eu amei. Eu amei ir pra Orlando, amei ir pra Disney.
Iria novamente. Iria novamente. E aí, uma viagem da sua vida. República Dominicana. Eu casei lá. Casou lá. Foi a viagem que realmente marcou. te conectou com tudo. Um ídolo. Olha, um ídolo. Eu gostava muito do Marcelo Rezende. Da essência, do profissionalismo, do jornalismo. Eu gostava muito do Marcelo Rezende. Se me perguntar de um ídolo, de pessoas que eu admirei, foi ele. Um ídolo. Ai, meu ídolo é Deus. Deus. O que te faz única? A minha identidade. E a sua identidade realmente é o que traz toda essa A minha autenticidade. essência, é isso. O que te faz única? Eu mesma. Eu acho que é igual a mim, é difícil. É isso que ela falou, a gente é muito autêntica, né? Então, é a minha essência. E um defeito? Caraca, meu marido, todo mundo fala que eu sou teimosa, que quando eu cismo tem que ser do meu jeito. Então, acho que esse é meu defeito. Eu sou muito mandona. E aí? Nem parece que ela é assim, hein? Imagina, somos um doce. E aí, um defeito? Um defeito, eu sou teimosa. É Também é característica. teimosa. Sou bem teimosa. Tem que ter alguém ali controlando, porque senão a gente faz besteira, né? Com o que você gasta mais dinheiro? Nossa. E o que será, meu Deus? Eu gasto com muita coisa. Eu gasto. Não sei. Me pegou agora. Algo que você pensa que você fala assim, não, nisso eu não É porque eu economizo. compro muito tudo. Muito tudo. É, mas vamos dizer que com roupa. Com roupa? É. Com o que você Supérfluo. gasta muito? Isso. Com roupa. Supérfluo. E aí? Por incrível que pareça, eu não gasto muito. Não? Já gastei muito na vida. Hoje em dia, assim, eu compro uma coisa ou outra, mas não sou Eu uma compro pessoa que eu tudo, falo, mas eu gasto muito. Não tenho o Mas hábito com o de que gastar. você não pensa em economizar? Eu agora virei investidora. Meu marido nem sabe, comprei um apartamento escondido. Não, fica tranquila, Acabou ele de não vai saber. saber. Ele não tá assistindo, porque ele tá com diabetes lá em cima, tá dormindo. O que te influenciou a ser quem você é hoje? Os meus sonhos. O que me influenciou foi isso, a minha vontade mesmo de querer chegar lá. Nunca olhei pra vida de ninguém, eu quero ter aquela vida ali. Não, a minha vontade mesmo de chegar lá. Carlinhos Maia teve uma grande participação. Sim, me ajudou muito no começo. Nessa sua trajetória. Sim. Como é que foi isso? Eu fui uma contratante, né, dele, e aí fluiu a amizade, ele me ajudou muito no começo, impulsionou muito os meus números, tenho muita gratidão a ele. E hoje vocês são grandes amigos. Sim. E aí? O que te influenciou? Exatamente ir atrás do que eu queria, a minha força de vontade. Eu falo que ninguém chega em lugar nenhum sozinho, mas você só chega em algum lugar realmente se você fizer por onde. Ficar esperando pelos outros, nada vai acontecer. Então, o que me inspirou, o que me motivou fui eu mesma. O que tira seu sono hoje? Minhas filhas doentes, minha família não estar bem, isso tira meu sono. Eu tô desde sexta-feira sem dormir por isso. O que tira seu sono? As contas pra pagar. Não, preocupação no geral, né? Você é muito preocupada? Eu sou ansiosa. Ansiosa. Ansiosa para querer saber se vai dar certo, como que eu vou fazer, qual vai ser a estratégia, né? Eu fico preocupada com isso, isso leva à Controladora. ansiedade. Sim. Controladora. Uma conquista que você sempre vai se orgulhar. Uma conquista que eu sempre vou me orgulhar. Eu não vou falar minhas filhas porque, né, elas foram milagres. Uma conquista que eu vou me orgulhar é tudo que eu tô comprando. Tudo que eu tô comprando com meu dinheiro, com meus sonhos, com tudo que eu batalhei pra ser quem eu sou. Então, assim, é poder comprar as coisas, né? Como eu falei, comprei um apartamento essa semana, dei a louca lá, comprei. Fui lá, comprei, não pedi opinião de ninguém e paguei o boleto hoje, tá tudo certo. Ninguém nem ficou sabendo, ninguém nem Essa sabe. independência é muito importante. Eu acho que essa é a minha maior conquista, poder ser dona de mim como eu realmente queria. Eu acho que essa é a resposta também. Ser dona. Você realmente é dona Sim. de você. Dizendo eu que sou. Tá no teu nome. A própria dona. Um pedido que você faria para um gênio da lâmpada. Para eu ter sabedoria, se ele é capaz de me dar essa sabedoria, né? Sabedoria. Olha, depois de tudo que eu passei, todos os dias da minha vida, eu peço a Deus saúde pra mim e pra minha família. O resto eu falo pra ele que deixa comigo que eu vou atrás, mas saúde, porque quem ficou do jeito que eu fiquei, você vê que você não tem capacidade pra nada na vida se você não tiver saúde. O Ficar resto como a eu gente fiquei corre de atrás, fralda né? em cima de uma cama, não desejo pra ninguém. Saúde.
Saúde. Um ídolo. O ídolo é o que eu tinha falado do Marcelo Rezende, né? Ah, Assim, Marcelo no meio Rezende, desculpe, artístico, já foi, verdade. Vamos lá. O que você colocaria em um outdoor? Eu sou foda pra caralho. Eu sou a dona. Eu sou a dona. Do que mais você se orgulha? De quem eu me tornei. De quem você se tornou nessa trajetória? Você olha assim para trás e fala, olha, consegui. Sem dúvida. Um momento que marcou a sua vida. Nossa, são tantos momentos. Mas o dia em que eu voltei na ginecologista, ela falou que eu estava com o útero totalmente curado. Estava mais limpo que o útero dela. Eu acho que isso foi um dia bem marcante. Não vou esquecer mais. Eu vi que realmente o que Deus tinha me falado, né, se cumpriu. Se ainda tinha dúvida, ele confirmou. Meu positivo. Meu teste de gravidez positivo foi suado e saiu. É quase um bilhete da loteria, né, meninas? Assim, você olhar aquele positivo é bom demais, demais. né? É bom demais também. A pra gente ser engravida feliz. só de beijar, gente. Não sei como acontece isso. Tem alguma treta aí com algum famoso? Não? Tem? Tem um monte de gente que tem treta comigo, mas eu não tenho treta com ninguém. Mas o povo tem comigo, sim. Mas agora eu aprendi, eu resolvo tudo com a minha advogada. Eu acho chique falar, eu tenho advogado. Os meus advogados resolvem tudo. Os meus advogados resolvem tudo. Eu tô assim agora, não me estresso. Minha assessora fala, Duda, você não tem advogado? Saia de cena. Meu pai é advogado, tem escritório de advogado, então tá tudo certo. Adoro falar que eu tenho advogado. Acho chique. Eu me acho. não tem treta com ninguém, não. Mas tem pessoas que têm treta comigo, sim. Aí eu deixo a mão do advogado, tá tudo certo. Realmente não me desgasto com isso. Não tem nem idade pra isso mais. Se você pensar em alguém bem sucedido, quem vem na sua mente? Alguém bem sucedido? A Oprah. Aquela mulher chegar onde ela chegou, com todo o histórico que a gente tem hoje de preconceito, de tudo, e ser uma referência como ela é, eu admiro. Admiro mesmo. Você já sofreu preconceito? Eu não sou loira, aquelas loucas, né? Mentira. Eu brinco porque eu tenho minhas filhas loiras, né? E aí, meu marido loiro, minhas filhas loiras, eles ficam brincando com meu marido e falam assim, não põe branco, senão vão falar que você é babá, eles sabem que minhas filhas não parecem comigo. Eu nunca sofri preconceito. Minha avó é negra, minha mãe pé na cozinha, eu pé na cozinha, tá tudo certo. Eu, particularmente, assim, eu sei que existe, conheço pessoas que passaram por isso, mas eu acho que ninguém nem é louco de ter preconceito comigo. Eu sei descer do salto, eu sei fazer um bom barraco. Então, eu acho que a pessoa tem que pensar muito se ela for ter alguma atitude de preconceito. Ou comigo ou com quem estiver perto de mim, porque eu sou louca. Se precisar virar o girar, eu viro. Você já sofreu preconceito? Acho que sim, porque eu acho que preconceito vai além, né, dessa coisa de classe social, de cor. Às vezes até a nossa autenticidade é motivo de levantar um preconceito, né? As pessoas ficam, não, ela não é capaz, não, aquela história ali, de onde ela veio, não, com certeza já sofri. Mas não diretamente. Mas só e diretamente também, Já? por quantas vezes, né, que eu já ouvi, ela não me representa, não, isso é uma louca, não vai dar em nada. E aí hoje eu tenho uma vida, né, totalmente abençoada, próspera e bem-sucedida, e quem falou que eu não era capaz, tá tendo que acompanhar aí a força. E tem muito isso. Não deve ser fácil para os meus inimigos. Ou engole ou vomita. Né, de quem começa um trabalho pela internet, às vezes começa aquele negócio, blogueirinha, tá querendo aparecer. E aí, esse tá querendo aparecer? Aparecer mesmo. Se eu não quisesse aparecer, eu não ia pra internet. Eu gosto de aparecer mesmo. Se eu chegar num lugar e ninguém olhar pra mim, eu saio e entro de novo. Eu tenho que ser notada, eu tenho que ser vista. Se eu não quisesse, eu não era influenciadora. Deus não me fez linda pra ficar escondida, não é mesmo? Não tem problema nenhum, Não né? tem. E se você pensar em sucesso, hoje, quem que você pensa? Em mim. Muito bom. Uma bela história de sucesso. E o que você estamparia no outdoor? Que eu sou a dona. Que você... Eu sou a dona, é tudo meu. Eu sou a dona. Vamos lá. O que mais realmente você busca nesse momento da sua vida? Quais são os seus próximos objetivos? Então, tem várias coisas que eu tenho aí já bem encaminhada. Uma delas é um sonho que em breve eu vou comentar. Está saindo minha autobiografia, né, em forma de motivação, exatamente para fazer com que as pessoas entendam que a minha vida não é do jeito que elas imaginam. Então eu quero trazer a minha história não como um exemplo para as pessoas, porque eu acho que, assim, eu tenho a minha história, eu me orgulho dela, mas
outra pessoa tem a história dela e tem que se orgulhar dela também. Mas eu acho que as histórias, elas se completam. Então, um capítulo que venha a contribuir ou a direcionar a vida de alguém, para mim tá bem ganho. Então, uma das coisas que eu falei com a minha assessora é que a minha autobiografia tenha como objetivo de ajudar pessoas, porque eu tenho uma história de superação, eu tenho uma história de depressão, eu tenho uma história de milagre, eu tenho uma história de quase morte. Então eu tenho um monte de coisas e tem tanta gente que se identifica e aí a pessoa vai lá para a rede social e fica achando que eu sou rica. Não é assim que as coisas funcionam, entendeu? A gente tem problema, a gente tem que trabalhar, o meu dinheiro não cai do céu, se eu não trabalhar, eu não pago a minha conta, meu nome vai para o SPC, para o Serasa, para tudo quanto é lugar, como de muita gente. Então, eu quero trazer minha autobiografia de forma de verdade e de autoajuda. Mas o meu objetivo mesmo hoje é minha família, assim, viver o que eu hoje posso e que há muito tempo atrás eu não podia, que é o que ela falou. Eu não sou, tipo, arroz de festa, não vivo em tudo quanto é lugar, não aceito convite de qualquer lugar. Só saio realmente se me valer a pena, mas eu não abro mão de estar com a minha família, com minhas filhas, pra estar fazendo presença em algum lugar só pra estar no meio da galera. Eu não preciso da galera. Eu não tinha galera quando eu estava trabalhando, entendeu? E não é a galera que tá pagando minhas contas. Então, eu vou, faço minhas coisas, corro atrás pra caramba. Tenho pessoas que eu gosto, tenho amigos, mas quando eu mais precisei, como ela, eu estava sozinha. E o problema com a Covid me fez ver muito isso, sabe? E eu peguei um celular um dia e fui escrevendo para algumas pessoas. Olha, gosto muito de você, nossa história foi linda até aqui, mas a partir de hoje eu tô te bloqueando, você não faz mais parte da minha vida. Eu tirei várias pessoas da minha vida, mas eu fiz questão de mostrar a ela que eu gosto, que eu tenho gratidão pelo momento que nós vivemos, mas eu não quero mais continuar com ela na minha vida e ponto. Quando for lançar a biografia, me convida que eu quero estar lá. Pô, isso é um prazer. Foi ótimo. Olha só, uma pergunta de Nani, que não está aqui com a gente, mas também está participando. E ela pergunta para você, Thaís, sobre a política. E aí, essa vontade de entrar na política ainda vai acontecer? Não tenho mais não. Tenho mais não. O povo é falso, o povo não volta não. Não, eu não vou perder tempo com isso. Mas você teve essa vontade? Eu tive porque eu acho que eu iria ter mais recursos, iria ter mais oportunidade para ajudar as pessoas, né? Visto que o povo pede pra cacete. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou a presidente, não. Me ajudem aí. Aí surgiu essa vontade, mas já passou. Já passou? Passou bem rápido. Então, Na hora que deu vontade, passou. Por que passou? Não tem nem motivo, assim. Passou, perdi a vontade. Não quis, não. Você já teve convites para entrar? De vários partidos, vários partidos. E aí tá totalmente descartado. Totalmente descartado. E qual o grande ansiosa para saber quem vai ganhar para presidente. E o grande objetivo desse momento? Desse momento político? Não, da sua vida, seu. Continuar fazendo tudo do jeito que tem que ser, no tempo certo, prosperando, influenciando as pessoas, crescendo e contribuindo com todo mundo. Ótimo, muito bom. E aí, o que você realmente, nesse momento, pode falar que marcou, que transformou e que você gostaria de deixar essa mensagem para todo mundo que está iniciando hoje nessa profissão, que olha para a Thaís e fala assim, eu quero ser a Thaís amanhã? Cuidado com o que você sonha, que tudo vai dar certo. Cuidado com o que você pede, que em algum momento Deus está ouvindo. Isso mesmo, perfeito, meninas. Então foi mais um episódio. Eu agradeço demais a participação de vocês. Eu que agradeço. Quero Foi agradecer também aos nossos apoiadores. Então a gente tem aqui os queijos da Oaiso, a Loures Cakes, que traz sempre o doce também pra gente, as delícias da nossa mesa. Mandar um grande beijo pra Nani, falar que a gente está aqui esperando semana que vem a presença dela, saudável. Também aproveitar com toda essa experiência para falar, pessoal, que o Covid não terminou, né? É importante que a gente continue se cuidando. Verdade. Continue Os hospitais estão lotados. os cuidados necessários, né? Passamos aí a época de festa, então é preciso que todo mundo se cuide. E semana que vem a gente está aqui para mais um episódio. Muito obrigada pela participação. Beijão, fiquem com Deus. Prazer conhecer, viu, Duda? Maravilhosa. Prazer conhecê-la também. Quero aproveitar e deixar um beijo para a Nani. E a Nani sabe que eu tenho um carinho muito grande por ela, uma admiração. A primeira vez que eu dei entrevista na televisão foi pra Nani. Eu nunca vou esquecer. Nani é muito especial. Ela é marcante, muita gente. Ela é maravilhosa. Ela é marcante. Ela me entrevistou, assim, ela me abriu as portas da televisão pela primeira vez. Então a gente nunca esquece, né? E eu sou muito grata. Nani, obrigada. Que Deus te abençoe sempre. E ó,
Desejo pra você 5 vezes, sei lá como que é a sua mensagem, mas é maravilhosa todas as Exatamente. vezes. Vamos terminar assim. Maravilhosa. Que vai... Ela fala assim, tudo né? de bom, ela fala sempre assim, 3 deseja. vezes pra você o que você O deseja. que você pra deseja mim. pra mim, é isso aí. 10 vezes, 50, 100 É milhões de isso aí. vezes. E Obrigada. a gente deseja aqui pra vocês que semana que vem a gente esteja junto com Nani, com muita saúde aqui em É mais isso aí. um episódio. Muito obrigada, Obrigada, menina. obrigada. Beijo. Beijo. Beijo, tchau, tchau.